para nenhuma hierarquia. É Ele mesmo que cuida da consistência, da imutabilidade da sua palavra. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isso é muito lindo, né? Eu velo. Uma das coisas que a gente tem descoberto é que Deus não cochila. Ele não dormita. O guarda de Israel não faz cesta. Ele está sempre acordado. E vigilante, velando, especialmente por sua palavra, para que ela se cumpra. Eu cuido disto. Não precisa vocês ficarem preocupados. Eu tenho conversado com alguns dos nossos companheiros sobre esta frase de um mestre da F.F. Bruce, que é um grande estudioso do Novo Testamento, e ele disse o seguinte: a melhor defesa da fé cristã é sua proclamação positiva. Ou seja, a apologética, que é a defesa da fé cristã, não é você se entrincheirar numa posição para defender Jesus Cristo, é você anunciá-lo positivamente. Porque a palavra em si tem o seu próprio poder. Certa ocasião, quando nós tínhamos o estudo bíblico lá na nossa casa, quando morávamos na Rua Santos 515, estávamos ali estudando a Bíblia e lendo o texto bíblico, quando foi lido o seguinte texto: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Uma senhora que fazia parte daquele momento, virou-se e disse assim: pastor, eu não concordo com o que o senhor está dizendo. Eu disse: o que foi que eu disse? O senhor está dizendo que quem comete pecado é do diabo. Eu digo: não fui eu que disse e nem fui eu quem leu. Porque como o texto aqui também é lido por uma outra pessoa, lá era lido por várias pessoas. Eu não disse e eu não li. Ela disse: mas mesmo assim eu não concordo. Digo: não importa se a senhora concorde ou não concorde. Não é concorda aqui o assunto. O assunto aqui é com cruz. Mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. Esta palavra foi escrita pelo apóstolo João com um sopro theos pneukos do Espírito Santo. E esta palavra é dele, não é minha, não é nossa, é dele. E ele é suficiente para sustentar. O senhor está sendo desaforado comigo. E eu vou me retirar da sua casa. Perfeitamente. A única coisa que a senhora tem é saber que a porta está aberta. Irritada, ela saiu e foi-se embora. Todos ficaram assim descompensados. Eu disse: vamos voltar para o texto e vamos ficar aqui. Esta é a palavra de Deus. Quer creiam, quer não creiam, quer aceitem, quer não aceitem, Ele disse, Ele sustenta a sua própria palavra. Alguns anos se passaram, havia um banco chamado Banco Francês, que ficava nessa esquina
E eu tinha conta nesse banco por causa de um gerente. Eu sempre tenho conta por causa de gerente. Agora não é mais. Agora já estou no meu, já estou velho. Vocês estão sentados lá conversando com o gerente para resolver uma coisa, um rosto cola no meu assim, do lado. E diz: nunca mais eu tive paz. Eu queria saber quem era. Mas estava colado por trás e eu não podia ver. Tentava ver. Quando soltou um pouquinho, eu virei e me disse: também, pudera. Vai lutar contra a palavra de Deus, não tem paz. Enquanto a senhora não se render à suficiência da palavra de Deus, a senhora não vai ter paz nem aqui e muito menos no inferno. Creio que esta alma já chegou ao descanso. A minha impressão é essa, mas também não é minha tarefa convencer ninguém. Deus tem uma palavra, Ele sustenta o que diz. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ele jurou e não se arrepende. Eu gostaria que alguém, que o nosso irmão, não pode ser alguém, não, tem que ser você mesmo. Mateus capítulo 24, 35, que é uma das palavras de Jesus aqui, muito importante. Ele está falando sobre as coisas passageiras, sobre as coisas provisórias, sobre aquilo que tem tempo de validade. E então ele diz essa expressão linda aqui de Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passarão? Passarinho, mas passarão não. Céus e a terra vão passar. Tudo isso aí é provisório. A nossa Bíblia diz que este céu que agora existe e a terra estão entesourados para fogo e vão ser transformados em novo céu e nova terra onde habitam a justiça. Quando ele está dizendo onde habitam a justiça, está falando do sacerdócio de Melquisedeque. Isso aqui tudo está contaminado e vai ter... Tem muita gente preocupada em armazenar coisas aqui que vai ser queimado, não vai sobrar nada. Mas haverá um novo céu e uma nova terra. Depois você lê com cautela a segunda epístola do apóstolo Pedro, que diz que Paulo escreveu coisas difíceis de se explicar. E ele conta lá umas coisas que são difíceis de entender. Mas esse novo céu e essa nova terra e essa coisa, olha, tudo isso aqui passará. Mas uma coisa, meu irmãozinho, você pode ter certeza, as minhas palavras não passarão. Eu sou um Deus que tenho palavra, eu cumpro o que eu falo. Quando Jesus Cristo foi confrontado, os gregos que quiseram conhecê-lo, vieram de longe para conhecê-lo, disseram: os gregos estão aí, pronto para conhecer o Senhor. Ele disse: olha, chegou a hora, o Filho do Homem vai ser glorificado. O grão de trigo tem que cair na terra e morrer, e se ele não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. E aí ele diz: quem ama a sua vida vai perdê-la, e quem odeia, aborrece a sua psique, vai preservar para a zoe eterna. Ele jogou uma questão de vida, e aí ele diz assim: mas o príncipe deste mundo vem aí, e ele nada tem a ver comigo, e o tempo dele já foi julgado. E eu, quando for levantado da terra,
atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte havia de morrer. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos. Mas quantos foi que ele atraiu? Eu não compreendo. Eu não creio. Vai desfazer a fidelidade de Deus? A minha infidelidade, por acaso, desfará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Ele vai sustentar a sua palavra. Quem é que estava naquela cruz quando Jesus morreu? Opa, tem mais gente aqui. Por que você pode dizer isso? Porque você está pendurado, seguro, na palavra de Deus. E não nos seus sentimentos, e não no seu entendimento, porque isso tudo é falho. Segundo os estudos que nós tivemos agora nos Estados Unidos, nós temos uma zona cerebral que significaria muito parecido com o Santo dos Santos, naquele lugar que é onde reside o conhecimento essencial de Deus e da sua palavra. Não aparece Alzheimer. Ele passa por outras áreas frontais, mas naquele canto lá, parece que é um canto protegido. Eu tenho 2 pastores amigos meus que tiveram Alzheimer, mas uma coisa que eles não esqueciam era da palavra de Deus. Você ia conversar com eles e eles arrastavam para aqueles textos que vinham sendo guardados e armazenados há tempo, e ali dentro havia uma espécie de festa, de lembrança de alguma coisa que é inexplicável. Profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 28, é uma expressão muito propícia para esse momento. Ezequiel 12, 28. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Gostou? Vocês estão pensando que eu estou retardando? Não. Quando as coisas do Senhor não se cumpriram, é porque Ele é longânimo para com todos, não querendo que alguns pereçam, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por que Deus ainda não julgou a terra? Por causa da sua longanimidade, benignidade, bondade e amor. Ele está esticando essa longanimidade. Mas nenhuma de suas palavras será retardada. Aliás, não tem retardo em Deus. Tem lucidez. Nenhuma das suas palavras. A palavra que ele falou se cumprirá. Não tem dúvida. Hoje eu fiz o casamento do Márcio, hoje à tarde. O Márcio é filho da Leninha, irmão do Glênio. Tem um Glênio que é filho da Leninha, que foi a homenagem que ela fez a esse nome esquisito. E ela estava me mostrando que quando o Márcio nasceu, eu fui visitá-lo lá no hospital. E dei um texto para ela. E o texto de Isaías diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Aí ela virou-se para mim e disse assim: o Márcio ainda não chegou. Eu disse: que importa você preocupada quando vai ser o dia que vai chegar? Que vai chegar, vai.
Por que você pode dizer isto, Glênio? E aqui eu vou fazer uma coisinha bem importante para você entender. Vamos pegar 1 João, capítulo 5, versículos 13, vamos começar com 13, 14 e 15. 1 João. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Antes de passar para o 14, eu quero dizer que ele diz, essas coisas vos escrevi. Deus poderia deixar a sua palavra a esmo, mas ele não quis. Ele diz que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tivéssemos esperança. O que ele mandou escrever é de uma importância incrível. Ali está a firmeza. Tudo quanto essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Agora o verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vamos voltar para o 14? Por favor, está escrito. O próprio Pilatos, quando mandou escrever em hebraico, grego e romano, Jesus, Rei dos Reis, eles vieram implicar com Pilatos, que tinha mandado escrever aquela placa, e disse assim, não, é ele que diz que é o Rei dos Reis. Pilatos botou lá, Jesus Rex Iudeus, em latim. Jesus, Rei dos Judeus. Ele se diz, aí vai mudar, Pilatos diz, rogegrafa, gegrafei. O que eu escrevi, escrito está. Se Pilatos não muda, você acha que Deus vai mudar? Deus não muda a palavra, não. Está escrito. Esta é a confiança que temos para com Ele, aquele que nós cremos, que é Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Eu vou pegar esse texto e vou colocar dentro da minha oração. Eu vou pedir porque esta é uma palavra revelada, e eu vou pedir segundo a vontade dele, porque está revelada, está manifesta esta palavra. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ouve ou não ouve? Está escrito que ouve. E o verso, então, seguinte diz, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, presta bem atenção no verbo. Estamos certos de que obtemos, não é obteremos. Obtemos é presente. Que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Está certo ou não? Estou falando de Deus que tem palavra. Então, aquele pai e aquela mãe tinham 2 filhos lá nos Estados Unidos. Os moços foram estudar em Harvard. Se tornaram grandes intelectuais, cresceram muito, se tornaram muito ricos e negaram a sua fé. Ô Filó, você está me escutando aí?
Aquele moço de Harvard, que você me mandou a história, é parecido com esses dois. A moça que nós comunicamos, ela está no Texas, e ela participa dos estudos. Então eu estou conversando com ela também aqui, depois eu vou lhe contar a história de como é a história. E esses dois moços negaram a fé, se tornaram ateus. Os pais, o velho sentava numa cadeira todos os dias, lendo a sua Bíblia, e a mãe do lado, e eles foram, um dia morreu o velho, depois morreu a velhinha, e os dois resolveram que eles iam tirar alguns móveis, jogar para fora, porque é tudo velho, não podia comportar na casa deles muito bonita, e jogar algumas coisas fora, e vender a casa. E chegaram os dois lá, os dois empresários, os dois homens, e começaram a rir. Um virou para o outro e disse assim: papai sentava aqui nessa cadeira de balanço, tadinho de papai. Ele sentava aqui nessa cadeira de balanço com aquela Bíblia velha na mão, e ele ficava ali orando por nós. E o que deu, né, gente? Você ateu, eu ateu, o que aconteceu conosco? E nunca funcionou esse troço. E eles estão conversando ali, o mais velho resolveu sentar na cadeira e disse assim, ele ficava... Começa a chorar. E ali o Espírito Santo fez um trabalho. Porque todas aquelas orações estavam numa taça, lá no céu. Porque nenhuma oração feita por um pai, por uma mãe, é esquecida. Estava na taça. Na hora que eles sentaram para debochar do velho, Deus disse assim, agora chegou a minha vez de cumprir a minha palavra com que eu tenho com eles. O outro ficou assustado e disse, o que aconteceu com você? Sentou na cadeira da mãe, aí o Espírito Santo, pai, em cima deles. Eu sei que os dois ali, naquela oração, daqueles pais velhos que já tinham morrido, estava se cumprindo a palavra de Deus. Pois se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, sabemos que obtemos o que lhe temos pedido. Aí uma mãe disse assim, mas pastor Lênin, como é que eu posso saber que meu filho é eleito? Eu digo, vamos para 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ver se ele está em Cristo ou não. Vamos lá para Cristo. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos começar com o versículo 1 mesmo, porque ali o versículo 1 começa falando sobre o privilégio, a honra de podermos orar. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. É engraçado. Vamos voltar um pouquinho lá no primeiro. Antes de tudo, antes de tomar café, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Vamos lá mais. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Você tem que orar pelos governadores, porque Londrina está um caso, né? Acho que nós não estamos orando pelos prefeitos aqui, não. O negócio está um caos. 4 prefeitos em um mandato só. E agora o que tem é gerente? Nem prefeito tem? Bora. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador? Que se use a prática de orações, de súplicas, de ações de graças e tal. Por quê?
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. De quem é essa vontade que está aqui? É de Deus? Engancha a tua oração dentro da vontade de Deus para ver o que é que acontece. Ele tem palavra. Pendura a tua oração diante da palavra de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Cuidado com a versão que diz que todos os homens se salvem. Ninguém pode se salvar. Essa versão é a corrigida. Que todos os homens sejam salvos. Porque ali foram traduzidos por pessoas que têm a tendência de colocar a voz reflexiva e não a voz passiva. Para dar uma chepinha para o homem. Para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E vamos até o verso 6. O verso 5 diz assim: porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Você quer saber se seu filho foi salvo, foi eleito ou não? Olhe para esse texto. E grude a sua oração junto com esse texto. E o Deus que tem palavra faz o que com a sua palavra? O que ele vai fazer com a sua palavra? Eu quero ver se você vai colocar Deus no PROCON. Eu queria que a gente lesse, agora a gente verifica aí, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Ponha-se de joelho diante dessa palavra de Deus, ponha-se de joelhos segundo aquele texto de 1 João, ponha-se de joelhos segundo o texto de 1 Timóteo, e diga: Senhor, tu disseste isso. Eu posso não ver como aquele casal não viu, mas que eles vão ser salvos, vão. Sabe naquela hora que a pessoa faz uma pergunta em cima com a faca no pescoço, e chegou para mim e disse assim: pastor, e meu filho foi salvo? Eu digo: a senhora orou por ele? Orei. A senhora pregou por ele? Para ele, preguei. Mas ele morreu num acidente. Eu digo: para mim o acidente é a melhor hora de salvação. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acho que na hora do pega para capar, o cara grita logo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ali eu não sei como é que vai ser, mas se você quiser estudar a Bíblia e começar lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, você vai descobrir que a primeira vez que se invocou o nome do Senhor, essa família é chamada de família de Deus. A família de Sete. E daí para frente a Bíblia explica a Bíblia, que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E no dia da angústia eu invoquei, e ele se tornou presente. Agora, quem é que vai saber? Quem deu a palavra dele, que sustenta a palavra dele. Mas quando eu disse para ela essa questão, ela disse assim: eu digo, você não é salvadora e você não é quem vai fazer cumprir a palavra. Você era pregadora e intercessora. Agora, em 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Eu quero terminar. 1 Reis 8, 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera.
nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Presta atenção nessa expressão. Nenhuma de suas palavras caiu por terra, falhou. De todas as palavras que ele prometeu. Por intermédio do seu servo Moisés. Agora você imagina por intermédio do seu filho Jesus. Qual das palavras do filho dele ele não vai fazê-la cumprir? Aí me diz o cara assim, mas Glênio, mas eu não creio. E eu disse, é trabalho meu fazer você crer, cara? Na própria palavra existe o poder de Deus para dar fé à pessoa. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não somos nós que vamos produzir isso, porque o autor e o consumador da fé é Jesus. A gente pode ir mais um pouquinho só. Números capítulo 23, verso 19. Isso aqui é um profeta pagão que está dizendo. Um profeta que foi subornado para amaldiçoar o povo de Deus. O profeta Balaão. Ele foi comprado para que ele amaldiçoasse Israel. Ele procurou os 4 cantos para tentar, no norte, no sul, no leste e no oeste, dar um jeito de amaldiçoar o povo de Deus. Mas toda vez que ele subia para amaldiçoar, Deus botava palavras de bênção para abençoar. Baraque ficou doido de raiva, porque pagou caro para o cara amaldiçoar. Mas não tinha jeito. Aí ele disse, por que não pôde fazer tudo? Só por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Tem jeito? Por isso que quando ele jura, ele não se arrepende. Quando ele dá a palavra dele, está seguro. É nó que ninguém desata. Está seguro. Seguro eternamente. Deus não é homem que minta. A palavra dele é segura. Outro dia eu vi uma pessoa disse assim, mas a gente pode perder a salvação. Aí me escreveu, dizendo assim, como é que faz? Eu disse, você é filho de seu pai? Sou. Você pode desfazer a filiação do seu pai? Pode? Não. Você pode sair de casa e ir embora, e passear, e largar seu pai? Pode. O filho da parábola do pai bondoso foi embora, saiu de casa. Mas ele desmanchou a filiação do pai? Você pode ficar um filho rebelde? Pode. Você pode ficar um filho zangado? Pode. Mas você pode desfazer a sua filiação? Não pode. E você acha que o amor pode mudar essa situação? É a implicância que vai mudar o coração do homem ou é o amor de Deus? É a lei ou é a graça? Aí ele me respondeu, o refrigério. Porque ele estava lutando com a dúvida. Eu quero, então, terminando aqui, ler Paulo, Tito 1 a 4. E aí nós cessamos hoje.
Tito. A 4. Tito 1. Aí. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Por favor, preste atenção. O Deus que não pode mentir. Ele prometeu. A netinha de uma senhora da nossa igreja virou-se para ela e disse assim: vó, não é verdade que o Deus que não pode mentir prometeu me dar a vida eterna? Aí a avó gritou de dentro do coração, já bradando em lágrimas, disse: é verdade e já foi feito. É um pedacinho de gente. É verdade que o Deus que não pode mentir, que tem uma turma aí que pega um Deus que é fajuta, é de meia tigela. Esse aí não tem nada. Mas o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Que tempos eternos? Meu Deus, que frase mais esquisita. Se é tempo, não é eterno. Se é eterno, não é tempo. Mas Paulo introduz aqui uma chave hermenêutica para mostrar que antes que houvesse mundo e qualquer forma de criação, o Deus Trino já decidia por você e por mim na sua graça plena. Continue. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Manifestou o quê? A sua palavra. Nós temos uma palavra que não pode cair por terra. Você e eu precisamos ter um pouquinho mais de consideração para com esta palavra ficar diante dela, olhando, contemplando e meditando, porque esta é a nossa segurança. A palavra do Deus eterno, que não pode mentir. Continue no verso 4 para terminar. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui nós temos uma segurança muito grande. O Deus que não pode mentir, ele fez um decreto dizendo: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E este sacerdócio é antes dos tempos eternos. Se consuma na história e vai para a eternidade, nos colocando dentro de uma certeza inquestionável, a ponto de Paulo dizer assim: eu sei em quem tenho crido, e estou bem convicto, bem certo, de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até o dia final. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus pelo Deus que tem palavra e o Deus que não pode mentir, que está seguro. Eu sei que isto quebra por completo os paradigmas do religioso que quer botar cabresto nas pessoas, que bota medo nas pessoas, que põe vergonha nas pessoas,
mas nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhum medo mais pode nos dominar, porque em Cristo Jesus nós fomos libertos. Este é um evangelho gostoso da gente viver e pregar. Foi bonito aquele pastorzinho lá na Bolívia, uma barbichinha um pouco menor do que a minha, que é só um cantinho, ele tinha um queixo bem fininho, 25 anos, e ele veio, abraçou-me no final e disse assim, com os olhos banhados de lágrimas, ele disse assim: que bom eu ter ouvido isso no início do meu ministério. Vou ter menos trabalho de desmanchar aquilo que estava para trás. Como é bom saber que Cristo é tudo e que nele eu tenho tudo. Esse é um evangelho que não dá ibope, mas dá segurança. Eric, querido, vamos cantar uma música. Eu sei em quem tenho Cristo. Exatamente. Não vamos embora, fecha a porta um pouquinho aí, só para terminar e depois a gente sai abraçando.